7 leis da vida espiritual, nós estamos olhando para essas leis fundamentais da vida espiritual que se aplica a qualquer cristão, em todo lugar, em todos os tempos. São princípios que todos os cristãos precisam conhecer porque ajudam no crescimento espiritual. Nós vimos a primeira lei da vida espiritual e ela declara: Ele é Deus e não nós. Você lembra dela? Ele é Deus e não nós. É a primeira lei da vida espiritual. Ela é a base, a base. Entenda isso e tudo mais vai fazer sentido. Não entenda isso e tudo não funcionará direito na sua vida. É um grande avanço espiritual quando você finalmente diz: Deus, a batalha está terminada, o Senhor ganhou. Eu estou depondo as armas, eu deixo Deus ser Deus na minha vida. Agora, com frequência, nós lutamos contra Deus, com frequência nós nos opomos a Deus, porque nós queremos ser Deus, nós queremos mandar na nossa vida, nós queremos sentar no trono e dizer: é assim que eu quero. Mas quando a gente entende, Deus é Deus e não nós, tudo fica bem. Na segunda semana passada, ou seja, nós vimos a segunda lei, que é um passo adicional. Ela diz: Deus não precisa de nós, mas nós precisamos desesperadamente de Deus. A chave da segunda lei é a palavra desesperadamente. Ela foca na nossa debilidade, na nossa pecaminosidade, na nossa separação total de Deus por causa do nosso pecado. Deus pode se dar muito bem sem nós, mas nós precisamos desesperadamente dEle. E uma vez que a gente percebe a nossa verdadeira condição, a gente se prostra de joelho, a gente confessa o nosso pecado e a gente clama pela misericórdia de Deus. Deus, ok, o Senhor é Deus, o Senhor não precisa de mim para nada, mas Deus, eu preciso de Ti desesperadamente. E aí nós chegamos na terceira lei. Gente, a terceira lei nos traz ao coração do Evangelho. O que Deus exige, Ele supre. Vamos juntos? O que Deus exige, Ele supre. Se a gente entender bem essa lei, nós saberemos porque o Evangelho é verdadeiramente as boas notícias. Vamos começar com uma ilustração, um exemplo do Velho Testamento, lá em Gênesis 22. Deus um dia vai até Abraão, e Deus disse que Abraão deveria tomar o seu único filho, Isaque, e levar para a região de Moriá, e Abraão deveria oferecer Isaque em sacrifício a Deus, como uma oferta. Gênesis 22, 2, Deus está dizendo: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem ama. Toma o teu filho. Gente, se houve qualquer discussão entre Abraão e Deus, ou se Abraão ficou relutante, se eu vou, não vou, a Bíblia não registra, não diz isso. Tudo que nós sabemos é que na manhã seguinte, Abraão tomou o seu filho, tomou os seus empregados, partiu e obedeceu à ordem do Senhor. Agora, quando eles chegaram na região de Moriá, que é Jerusalém hoje em dia, ele disse para os seus empregados, e as palavras são interessantes aqui. Olha o que Abraão disse: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele diz: quem é que vai com ele? O moço, o rapaz, o filho dele. Ele diz: quem é que vai retornar? Nós retornaremos. Eu e o moço nós vamos, e eu e o moço retornaremos. Irmãos, é maravilhoso saber que o Abraão estava pensando aqui. Isso indica que ele pensava que Deus ressuscitaria o seu filho. De alguma maneira, na mente de Abraão, ele olhou além das circunstâncias, ele teve fé para acreditar que Deus tomaria o seu filho e também Deus o devolveria vivo. Foi esse o raciocínio na cabeça dele. Eu e o menino vamos, eu vou sacrificar o menino, Deus vai ressuscitar o menino e nós vamos voltar.
nós voltaremos. Eu fico pensando, à medida que eles caminham junto, pai e filho, eles trocaram algumas palavras, talvez poucas palavras. O coração de Abraão está rasgado. E o filho faz essa pergunta: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E sabe, esses são aqueles momentos que os pais precisam ter perspicácia, ter resposta rápida para o filho. E Abraão é perspicaz, e ele diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Agora imagina a cena, eles chegaram no local, Abraão achou, esse local aqui está legal, é aqui que nós vamos fazer. Abraão ergue um altar com pedras, ele coloca madeira em cima das pedras, e agora ele pega o seu filho Isaque, ele amarra as mãos de Isaque, ele amarra os pés de Isaque, ele pega o seu filho, coloca o seu filho deitado sobre a lenha, ele levanta o punhal. O que um pai diz para um filho nesse momento? O que o filho diz para o pai nesse momento? Nós não sabemos. Mas no meio daquele momento, quando Abraão levantou a sua mão, preparou para mergulhar a faca no peito do menino, naquele momento, não um segundo mais, não um segundo a menos, naquele momento Deus falou com Abraão: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. A contagem do tempo aqui é crucial. Abraão olhou para o lado, ele viu um carneiro preso pelos chifres numa moita ali, tentando se livrar. Então, eu estou certo que Abraão correu, apanhou aquele carneiro antes que ele se soltasse e fugisse. Com a mesma faca que ele usaria para tirar a vida do filho, ele corta a garganta do carneiro, ele drena o sangue, ele junta novamente a madeira, tira o menino de cima da madeira, junta a madeira, acende o fogo e ele entrega e queima aquele cordeiro, aquele carneiro no altar de Deus. Só um detalhe permanece. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. A tradução portuguesa tradicional do hebraico é Jeová Jirê, o Senhor proverá. A palavra Jirê vem de uma palavra hebraica que significa ver, prover. Abraão quis dizer: aqui é o lugar onde Deus viu a minha necessidade e Deus proveu o carneiro para suprir a minha necessidade. Esse é o lugar que Deus viu a minha necessidade, esse é o lugar que Deus supriu essa minha necessidade. Numa perspectiva mais ampla, a gente pode resumir essa história com 3 pequenas frases: Deus viu, Deus exigiu, Deus proveu. Deus viu tudo, Deus exigiu um sacrifício e Deus proveu o que Ele exigiu. Gente, quando nós lemos essa história, é fácil a gente ficar surpreso com a fé de Abraão, não é? É fácil a gente pensar que o herói real da história é Abraão, mas não é Abraão. O surpreendente aqui é Deus, o herói da história é Deus. Tão grande quanto foi Abraão nessa história, e ele foi grande, maior ainda foi Deus. Deus é o verdadeiro herói. Ele deu a Abraão uma ordem aparentemente impossível, então ele proveu o que Abraão precisava, um caminho moralmente íntegro para ele cumprir a sua ordem. Deus fez o que só Deus podia fazer, ele proveu para Abraão aquilo que Abraão precisava para cumprir a sua própria ordem. O que Deus quis desde o princípio não era a morte do filho de Abraão, não era isso, Deus não queria isso. Deus queria a obediência de Abraão. Eu sempre lembro de uma história que meu irmão me contou alguns anos atrás. Ele trabalha na aeronáutica como militar, ele, por algum tempo ele fazia a seleção dos meninos que iam servir como soldados. Ele entrevistava os meninos e fazia essa seleção. Ele me conta que ele estava na sala, sentado à mesa dele, entrevistando os meninos. Aí chega um rapaz, um tanto quanto arrogante, senta, uma atitude altiva, senta ali diante do meu irmão, e meu irmão começa a entrevista, vai fazendo a ficha, e num determinado momento meu irmão pergunta: você tem alguma habilidade especial?
E o menino disse: tenho sim, eu sou lutador faixa preta de... Ele falou lá uma luta dessas orientais. E meu irmão falou: que bacana, que legal, você é lutador, que coisa boa, né? Você poderia levantar aí e dar um golpe, fazer um movimento aí, só para eu ver como é que é? Aí o menino olhou para o meu irmão e disse: sargento, o senhor acha que eu sou bobo? Vou levantar aqui no meio de todo mundo e dar um golpe, pagar esse mico todo? Eu não vou fazer isso não. E meu irmão perguntou para ele: você quer servir a aeronáutica? Eu quero, mas você não serve, porque você vai ser soldado, e soldado recebe ordem de todo mundo, soldado tem que saber obedecer, e você não sabe. Reprovou o rapaz foi embora chateado, enfim. E aí eu perguntei para o meu irmão: mas Arley, você ia querer que o rapaz levantasse ali no meio de todo mundo? Não, eu não queria que ele fizesse isso. Se ele ameaçasse sair da cadeira, eu ia dizer: não precisa não, está tudo bem. Era isso que eu queria. Você entende? Era dessa maneira que Deus provou Abraão. Deus não queria a morte do filho de Abraão, Deus queria o coração de Abraão. Deus não planejou que Isaque morresse, mas ele tinha que agir como agiu, de modo que fez com que Abraão demonstrasse a sua fé. E quando Abraão demonstrou a sua fé, Deus proveu o que ele mesmo exigiu. É isso que Deus faz conosco constantemente. Deus provê. Tudo isso nos deixa com um princípio imensamente importante. Um princípio imensamente importante. Existe algo em Deus que faz com que Deus ofereça o que nós precisamos para cumprir as ordens dEle. Esse algo se chama graça. A palavra graça significa favor imerecido, generosidade imerecida. Se refere ao fato de que Deus generosamente nos concede coisas que nós não poderíamos receber de outra maneira, não merecemos receber. Literalmente significa que Deus nos dá exatamente o oposto daquilo que merecemos. Nós merecemos o castigo eterno, nós merecemos o inferno, e Deus nos dá o céu. Isso é graça. Graça. Aqui está o Evangelho em 3 frases, ou em 3 declarações simples. Deus disse: faça isso. Nós dizemos: não podemos, Senhor. Deus disse: ok, eu farei por você. Esse é o Evangelho. O Evangelho funciona. Deus diz: faça isso. Nós dizemos: não podemos. Deus diz: então eu farei por vocês. Deus exigiu perfeição. Deus diz: seja perfeitos. Nós dizemos: Senhor, não podemos. Então Ele enviou o seu Filho, que era perfeito, para morrer em nosso lugar. Deus exigiu o pagamento pelo nosso pecado. Nós dizemos: não podemos pagar, Senhor. Então Deus enviou o seu Filho, que pagou o preço por completo em nosso lugar. Deus exigiu retidão, mas nós só tínhamos trapos imundos da nossa religiosidade fracassada. Então Deus enviou Jesus, que tomou o nosso pecado, de forma que nós poderíamos ser vestidos agora com vestes de justiça. Deus exigiu um bode expiatório, que seria rejeitado, mandado embora com o nosso pecado. E quando Jesus morreu lá na cruz, o próprio Deus virou o rosto, Ele não podia olhar para Jesus. Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Ele fez isso porque Ele não queria nos abandonar. Deus exigiu um sacrifício sangrento pelo pecado, mas nós não podíamos cumprir essa exigência. Então Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, derramando o seu sangue, pagando o preço, suportando o nosso fardo, oferecendo a si mesmo como sacrifício final do nosso pecado. Você entende? O que Deus exige, Ele supre. Nós não éramos qualificados para morrer por nós mesmos, muito menos por qualquer outro. Nós não éramos perfeitos, ou puros, ou santos. O pecado arruinou tudo em nós, por dentro e por fora. Se Deus não fizesse algo por nós, nós estaríamos perdidos. Você entende? O que Deus exige, Ele supre. Nisso nós vemos a glória do Evangelho. Deus diz: você deve. Nós dizemos: não podemos.
Então Deus diz: eu farei por você. Ele enviou seu Filho até a terra, para que nós pudéssemos receber a graça dele. Ele enviou Jesus para fazer em nosso lugar aquilo que nós não poderíamos fazer. É por isso que a Bíblia várias vezes diz que a salvação é do Senhor. Tudo começa com Deus. A salvação não começa na terra e vai para o céu. A salvação começa no céu e desce para a terra, e nos leva de volta para o céu. Deus tomou a iniciativa. É por isso que o versículo mais famoso da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu, Ele fez alguma coisa. Você nunca entenderá porque Jesus veio, até que você entenda o significado dessas palavras. Jesus é o presente de Deus, é o dom de Deus para a raça humana, completamente imerecido. É um presente concedido a despeito do nosso pecado. É um presente que muitos menosprezariam, que muitos rejeitariam. É um presente que seria brutalmente crucificado, mas até a crucificação faz parte do presente de Deus. A morte de Jesus nos traz a vida eterna. A gente pode expandir esse pensamento em várias direções. Preste bem atenção. Deus sabia que nós estávamos mortos em nossos pecados, então Ele enviou Jesus para que nos desse vida. Ele sabia que nós éramos seus inimigos, então Ele enviou Jesus para que nos tornasse seus amigos. Ele sabia que éramos como órfãos, então Ele enviou Jesus, que nos trouxe para a sua família. Ele sabia que nós não tínhamos esperança, então Ele enviou Jesus para que nos desse uma casa no céu. Ele sabia que éramos pobres, então Ele enviou Jesus para que nos tornasse ricos. Ele sabia que estávamos escravizados, então Ele enviou Jesus para que nos libertasse. Ele sabia que tínhamos medo da morte, então Ele enviou Jesus para que morresse e ressuscitasse dos mortos em nosso lugar. Ele sabia que não tínhamos nada, então Ele nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. O que Ele exigiu de nós, Ele nos deu. O que nós precisamos, Ele provê todos os dias. E existe mais. Ele sabe que precisamos de direção, então Ele nos deu a sua palavra, a Bíblia. Ele sabe que precisamos de poder, então Ele enviou para viver em nós o seu Espírito Santo. Ele sabe que precisamos de encorajamento, então Ele nos deu os irmãos e as irmãs e a igreja, e Ele nos colocou em Cristo. Nesse momento você pode pensar em várias palavras do Evangelho. Você pode pensar em salvação, perdão, graça, misericórdia, amor, paz, esperança, vida eterna, redenção, substituição, propiciação, reconciliação, adoção, justificação, regeneração. Gente, tudo isso Deus nos deu tudo isso. Pense na palavra nova. Veja com quantas coisas essa palavra pode ser conjugada quando pensamos no que Deus nos deu. Nova vida, nova esperança, novo coração, nova mente, nova reputação, nova posição, novo nome, novo poder, nova direção, novo destino. Tudo isso é nosso. Deus nos deu. Nós não merecemos nada disso, nada disso. Nós nunca poderíamos conquistar essas coisas, nem trabalhando por 1 milhão de anos. Nem por isso conseguimos conquistar. Deus nos deu tudo gratuitamente. Deus ama perdoar pecados. Deus anseia que pecadores venham até Ele. Ele envia o seu Filho para morrer na cruz. Então Ele diz ao mundo inteiro: qualquer um pode vir, qualquer um é bem-vindo. Gente, não existe nenhuma outra religião como o cristianismo, nenhuma outra. Nós somos a única religião no mundo que prega a graça gratuita. A nossa religião é a única religião livre, gratuita no mundo. Todas as outras religiões dizem: faça isso e viva. O nosso Deus diz: isso foi feito para você viver. Você entende? Todas as outras religiões são baseadas em obras. Você vai para o céu por causa do que você faz. Dê dinheiro, vá à igreja, ou frequente uma sinagoga, ou vá a uma mesquita, reze em direção a Meca, acenda uma vela, ore noite e dia, guarde os dias sagrados, dê esmola aos pobres, ofereça um sacrifício, guarde os 10 mandamentos, seja batizado, siga a regra de ouro, seja um bom vizinho, não arrume encrencas, obedeça a lei, fique fora da prisão, seja gentil, amável, perdoador, tente mais uma vez, faça o melhor, siga o programa, viva uma vida boa. Nossa, que lista enorme!
Faça isso e você será salvo. Sabe qual é o problema disso? É que você nunca sabe quando é suficiente, nunca sabe. E naquele dia que você cometeu um único erro, você tem a sensação que fez desmoronar tudo. Mas, querido, o cristianismo é baseado na graça. Se você tiver que fazer algo, qualquer coisa, ganhar isto ou merecer aquilo, isso não é graça. A graça não é mais graça se você tiver que fazer alguma coisa para ganhar, para merecer. A diferença completa vem nisso. O cristianismo é baseado no que Cristo fez por nós. Todas as outras religiões são baseadas no que nós mesmos fazemos por nós. Deixa eu tornar essa questão mais clara. Depois dos atentados das Torres Gêmeas em 2001, Nova York, Estados Unidos, você lembra disso? Alguns homens jovens sequestraram 2 aviões, explodiram esses aviões naqueles edifícios, por causa de Alá, o Deus dos muçulmanos. Sabe o que havia na cabeça daqueles jovens, além de vento? Na cabeça deles havia o seguinte pensamento: se eu morrer pelo meu Deus, Ele vai me levar para o paraíso, e Ele vai me dar 72 virgens. Fico pensando, que loucura! Uma já dá um trabalho enorme. Eles querem ir para o paraíso e encontrar 72. O mundo procurou entender o Islã. E aqui está uma declaração que torna a coisa toda mais clara. No Islã radical, Deus diz que você deve enviar o seu filho para morrer por ele. O Islã diz isso: envie o seu filho para morrer por Deus. No cristianismo, Deus enviou o filho dele para morrer por você. Essa é a diferença do cristianismo. Deixe-me trazer essa questão para um ponto ainda melhor. Você está satisfeito com o que Jesus fez por você na cruz? Está satisfeito? Então, se você estiver satisfeito, tudo que você tem a fazer é descansar nele, descansar e esperar a sua salvação chegar. Agora, se você não estiver satisfeito com o que Jesus fez, então você precisa fazer alguma coisa, você precisa acrescentar alguma coisa ao trabalho de Jesus na cruz. Agora preste atenção, Deus está satisfeito com o que Jesus fez. O próprio Jesus esteve satisfeito com o que Ele fez, porque lá na cruz Ele disse: está consumado, Pai, eu concluí a obra, Pai, o preço foi pago. O que você diz? Será que Jesus é suficiente para levar você até o céu? Ou será que você precisa acrescentar alguma coisa ao que Ele fez? Deixe-me explicar o que tudo isso quer dizer. Por causa do trabalho de Jesus em nosso lugar, nós agora temos o perdão completo de todos os nossos pecados, e não apenas isso, nós temos a garantia de que quando a gente morrer, nós iremos para o céu. E nós podemos dizer com confiança que até o pior pecador pode ser salvo, a qualquer hora, em qualquer lugar, basta abrir o coração para o Senhor. A porta do céu está aberta, e foi aberta pela morte sangrenta de Jesus lá na cruz. Você entrará por ela? O que Deus exige, Ele supre. Ele exige retidão para entrar no céu. Você não tem isso. Então Ele envia Jesus para ser o justo no seu lugar e garantir o seu lugar no céu de Deus. Ao concluir essa mensagem, eu quero fazer duas aplicações simples. A primeira é essa: se Deus proveu tudo o que nós precisamos, então nós devemos receber o que Ele nos oferece. Se Deus proveu tudo o que nós precisamos, então nós devemos receber o que Ele nos oferece. Mateus 11, 28, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, eu lhes darei descanso. Venham a mim, é o que diz Jesus.
Para mim, o versículo mais lindo da Bíblia está lá em Isaías, capítulo 1, é o versículo 18. Eu amo quando Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Eu amo quando Deus diz: venham cá, venham, vamos conversar sobre esse assunto. Tem jeito para você, tem jeito, você estragou tudo, é verdade, você fez uma bagunça com a sua vida, é verdade, mas tem jeito, eu posso ajudar você. Então, se Deus já proveu tudo que nós precisamos, o que nós devemos fazer é receber o que Ele ofereceu. Venha e receba. Segunda aplicação: se nós já experimentamos a graça livre de Deus, nós deveríamos responder com profunda gratidão. Deus fez tudo isso, Deus fez. Deus pavimentou um caminho para os pecadores perdidos serem perdoados. Ele nos encontrou, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, nos deu nova vida, Ele nos colocou na estrada para o céu. Será que nós não deveríamos viver dando graças a Deus o tempo todo? Se a verdade da graça não comove o seu coração, ou você não entendeu o seu pecado, ou você não entendeu o que Deus fez por você. Um escritor disse que nós vamos até Jesus pela fé, e o resto da nossa vida é um grande muito obrigado ao Senhor. Pobre miserável, corra para a cruz, corra depressa, receba o tesouro, ele é seu em Cristo Jesus. Ponha de lado os trapos da sua própria justiça, receba as brancas e puras roupas da retidão de Jesus, estenda as suas mãos, Ele vai enchê-las com todas as bênçãos espirituais. Tudo que Deus prometeu é seu, basta pedir. Há uma música antiga que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Há um erro gravíssimo nesse verso, gravíssimo. Tudo que Jesus conquistou na cruz não é direito meu, eu não tenho direito, não mereço nada, mas Ele deixou de herança para mim, porque Ele escolheu fazer isso. Eu não tenho direitos, não tenho méritos, mas Ele escolheu me passar o que Ele tem por herança. Basta pedir. Você gostaria da água da vida? Venha, beba tudo o que você precisa, é seu e é de graça, fluindo do trono da graça de Deus. Pense no que é seu por Cristo Jesus. Ele perdoa você sem nada em troca, Ele perdoa todos os nossos pecados de uma vez por todas, Ele promete reconciliação completa com Deus, Ele dá a você a garantia da sua salvação, Ele torna você seu filho e o adota na sua família, Ele coloca você em Cristo, Ele dá a você 24 horas de acesso à presença dEle, 7 dias por semana, Ele dá a você um novo coração, uma nova vida, Ele dá a você uma casa no céu por toda a eternidade, Ele promete ressuscitar você dos mortos, Ele promete que você será como Ele e reinará com Ele no céu dEle. Tudo isso é seu por Cristo Jesus. Cristão, isso não eleva o seu espírito? Isso não emociona você? Isso não faz você querer cantar? Isso não faz querer você se levantar e dizer: obrigado meu Deus, obrigado, o céu é meu e eu te agradeço? Lembre-se dessa verdade, que Deus exige, Ele supre tudo que nós precisamos. Nós encontramos em Jesus. Tudo que você precisa, você encontra em Jesus. E essa, meus queridos, é a terceira lei da vida espiritual. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Deus é Deus e não nós. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos desesperadamente de Deus. O que Deus exige
Ele supre. Tudo que eu preciso eu encontro no Evangelho, tudo. Tudo que eu preciso eu encontro em Jesus, tudo. O desafio é você sair daqui nessa noite, grato a Deus, por tudo que Ele já lhe deu, tudo que Ele já lhe deu. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro para que o Senhor nos dê um espírito grato, um espírito que te agradece, que te exalta, que te louva, que reconhece a Tua boa mão e a Tua graça bendita sobre a nossa vida, um espírito grato, que entendamos que tudo que o Senhor exige de nós, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Nos ajude a viver uma vida de gratidão, Deus, todo dia, te agradecendo, te louvando, te exaltando, te glorificando. Se existem pessoas aqui entre nós que ainda não recebeu o que Jesus tem a lhes oferecer, Pai, toca nesses corações, Espírito Santo, toca nesses corações e dá a Tua bênção. É a minha oração, Pai, e eu a faço em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe você.